endemoniado gadareno, ou em algumas versões, como está aqui a minha, Gerazeno. E chegaram à terra dos Gerazenos, defronte da Galiléia. Logo que desembarcou, um homem da cidade saiu ao encontro, possesso de demônios. Havia muito tempo, não vestia roupa, nem morava em casa, mas no sepulcro. Quando ele viu Jesus, gritou, prostrou-se diante dele, exclamou em voz alta: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Imploro-te que não me atormentes. Porque Jesus ordenara ao espírito impuro que saísse do homem, pois já havia muito tempo que se apoderara dele. Prendiam com algemas e correntes, mas ele, quebrando as correntes, era impelido pelo demônio para os lugares desertos. Jesus lhe perguntou: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião, porque muitos demônios haviam entrado nele. Rogava-lhe Jesus que não mandasse para o abismo. Andava pastando ali no monte uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe então que lhe permitisse entrar neles, e ele permitiu. Depois de saírem do homem, os demônios entraram nos porcos, e a manada precipitou-se pelo despenhadeiro no lago e afogou-se. Quando os que cuidavam da manada viram o que aconteceu, fugiram e foram anunciá-lo na cidade, nos campos. O povo saiu para ver o que havia acontecido e foi ao encontro de Jesus. Acharam um homem de quem havia saído os demônios, sentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo, e ficaram atemorizados. Os que viram aquilo lhe contaram como o demoniado fora curado. Então todo o povo da região dos Gadarenos rogou a Jesus que fosse embora, pois estava com muito medo. Então ele entrou num barco e voltou. Mas um homem de quem havia saído os demônios pediu-lhe que lhe permitisse ficar com ele. Mas Jesus o mandou para casa, dizendo: volta para a tua casa, conta tudo o que Deus fez. E ele foi, anunciando por toda a cidade tudo quanto Jesus lhe havia feito. Amém? Poder sentar? Aleluia. Essa história é poderosa. E eu quero te falar sobre frutos. Sobre o quê? Sobre frutos. A Bíblia não fala quem era aquele homem. A Bíblia fala apenas do estado que ele estava. E como eu estou falando de fruto, eu penso: o que fez aquele homem chegar naquele estado? Quais foram os frutos dele para que ele chegasse naquele estado? Infestado de demônios. Infestado de quê? Aquele homem não estava apenas infestado de demônios, mas os demônios na vida dele, no versículo 7 diz que por causa disso ele não habitava em casa de ninguém, porém vivia nos sepulcros. Ele vivia nos sepulcros, ele não conseguia nem morar na casa de ninguém, ele não usava roupa, não conseguia usar roupa, e ele atacava as pessoas. Então ele era um doente mental, sim ou não? Ele era um doente mental, ele não tinha racionalidade, ele habitava igual um animal pelado, né? Um animal nu, e ele morava num sepulcro, morava no cemitério, era um bicho. Era o quê? Era um bicho. Mas eu quero pensar com você, o que fez esse homem chegar nesse estágio? Quando você vê uma porção de mosca, e principalmente mosca grande, varejeira, em cima de um lugar, você percebe que aquele lugar onde as moscas estão em cima, onde elas foram atraídas, é um lugar como? Um lugar sujo. Então, os demônios é como mosca, eles vão habitar em lugares sujos, eles vão habitar em lugares mal cheirosos, eles vão habitar em lugares imundos, onde há manifestação de demônios, há sujeira na alma, a sujeira na carne, a sujeira espiritual ali. Por isso aqueles demônios estão lá. Você está entendendo comigo?
estão lá? Porque os demônios são como moscas, ele habita e fica rondando no meio da sujeira. Limpa o lugar, joga um produto, veja, cheirosinho. O que vai acontecer com as moscas? Elas vão embora, porque o lugar foi limpo. E aquilo que atraía e fazia com que elas ficassem lá, acabou. Você está entendendo? Então, o que leva um homem, uma mulher, um jovem a se tornar morada de demônios? O que leva uma pessoa como essa a se tornar alguém nesse estágio que não conseguia habitar com normalidade na sua própria cidade, que não conseguia conviver com as pessoas, que não conseguia ter relacionamentos, que não conseguia falar com ninguém, um doente mental? Por outro lado, nós vemos aqui que muitas vezes o doente mental é alguém endemoniado. A gente vai às vezes evangelizar alguém que está embaixo do viaduto, daqui a pouco a pessoa começa a falar coisa com coisa, e você fala é doente mental, e por outro lado você fala ou está endemoniado. Porque Satanás faz isso, tira a pessoa do convívio da sua casa, lança ela em lugares como esse, e ela está completamente fora de si. Sim ou não? Você dificilmente vai encontrar alguém que esteja nesses lugares e não está fora da sua consciência. Ou caso contrário, ele está lá porque está a produto no movimento de droga e de bebida. Amém ou não amém? Uma coisa ou outra. Não é isso? Está concordando comigo até aqui? Sim. Esse era o estágio desse homem. Naquela cidade ele era o cara mais endemoniado. O diabo usava a vida dele para poder dar recados, para poder oprimir aquele povo, para poder confrontar o libertador Jesus que chegou até ali. Então, o fruto da vida daquele homem levou ele até esse estágio. E daqui eu quero começar a pregar para você. O fruto da vida daquele homem que a Bíblia não diz. Alguns, eu já vi alguns estudiosos dizendo que aquele homem era um sacerdote, que ele era um daqueles que fazia magia com os porcos ali, que eram criados ali para vender. Ele era um daqueles que faziam sacrifício, e ele ficou nessa condição tão cheia de demônio, né? Por isso ele era bem conhecido ali, e a galera sabia quem ele era. Não, a cidade do Gadareno, a cidade do demoniado, né? A gente tem nome de bairro aqui que fala da Morro do Cavalão. É Morro do Cavalão por causa de quê? Porque lá tinha o Cavalão, né? Lá no bairro do Maruim. O que é Maruim? Maruim é uma mosca pequenininha aí, tanto Maruim, deu um nome. Então aquele homem era tão demoniado, o que ele fazia causava um impacto tão grande que deu nome a uma região. Quero que você entenda o nível disso. E foi dessa forma que esse homem chegou a Jesus. Os frutos da vida dele o levou a uma vida de aprisionamento, a um fruto para a sociedade de terror, de medo, sim ou não? Terror, de medo, de perseguição, por causa do estado que ele chegou. E foi dessa forma que ele teve encontro com Jesus. Catuca teu irmão e fala aí, você lembra de que forma você teve encontro com Jesus? Você não estava assim não, né? Foi dessa forma que ele teve encontro com Jesus, nesse nível de endemoniamento. E a Bíblia, acabamos de ler, diz que o homem não vestia roupa, o homem não tinha juízo, o homem era violento, porque tentava amarrar ele e nenhuma cadeia podia deter ele nem quebrar. O homem, conta disso, aterrorizava todo mundo, porque se as pessoas querem prender, porque aterroriza, é violento, sim ou não? E morava lá no sepulcro, solitariamente, como se fosse um bicho do mato, um bicho selvagem. E quando esse homem tem um encontro com Jesus, e Jesus expulsa aquele demônio, expulsa aquela legião, de tal maneira que foram mais
dormir demônio, né? Se um demônio pegar cada um, 2.000 porcos lançados ali no mar, que saiu daquele homem e pediu para ficar naquela região. Isso é outra mensagem de batalha espiritual. Saiu daquele homem, e aí a Bíblia diz, daqui, que o homem, então saiu o povo para ver o que se passara e foram ter com Jesus. De fato, acharam o homem de quem saíram os demônios, vestido, assentado em perfeito juízo aos pés do Senhor, e ficaram dominados de terror. Eles ficaram tomados de temor, porque eles nunca viram aquele homem vestido, nunca viram aquele homem sentado em paz, no seu perfeito juízo, quieto. Essa é a obra, esse é o fruto que Jesus fez na vida desse homem. Eu tenho certeza que não foi um fruto diferente que fez na minha vida nem na sua. Então, quando nós falamos de fruto, nós precisamos lembrar que o primeiro fruto foi Jesus que produziu em nós o fruto da nossa libertação, o fruto da nossa transformação, o fruto da nossa restauração, o fruto da nossa paz, o fruto de volta da nossa sanidade, o fruto de volta do nosso juízo, o fruto de paz que nos devolve para a nossa casa, o fruto de paz que nos devolve para a nossa família. Este fruto foi Jesus que fez em você. Quando o livro de Gálatas, que era para onde eu ia, Deus me deu essa aqui no final, quando o livro de Gálatas vai dizer que as obras da carne são essas, tal, essa era que a gente vivia. E as obras do Espírito é amor, paz, longanimidade, benignidade, paciência, domínio próprio, é essa que Ele produziu em nós e que nós precisamos regar para que cresça. Nós precisamos regar para que se manifeste. Nós precisamos regar para que o fruto aconteça. Quando as pessoas olharam para aquele homem, ficaram assustados porque ele tinha paz. Ficaram assustados porque ele estava sereno. Ficaram assustados porque ele estava vestido. E a minha pergunta para você: quem te conheceu ontem e te conhece hoje, vê do mesmo jeito ou fica assustado? Diga para o teu irmão: você precisa deixar seus amigos antigos assustados pela obra que Jesus fez na sua vida. O Evangelho não se trata de você ganhar dinheiro, de você ficar rico, de você ficar bem sucedido. Isso são as demais coisas. O Evangelho se trata de você ter a libertação que não tinha, a paz que não tinha, a alegria que não tinha, o convívio que não tinha, e a partir daí a sua vida vai crescendo. Não é o contrário. Não é o contrário. Quem entra para o Evangelho com interesse de ganhar, vai voltar a ser um gadareno. Quem entra para o Evangelho com interesse de ter alguma coisa, vai voltar a ser um gadareno. Eu estava lembrando esses dias de um menino que já passou por aqui algumas vezes. E da última vez ele voltou e disse: agora voltei para casa, agora voltei para casa. Lembra? Moreninho ali do você. Agora voltei para casa, agora voltei para casa. E aí ele via todo culto. Eu estava fazendo um culto de quarta-feira, então ele via para o culto de quarta-feira, ia para o monte fazendo campanha. E eu falei: Jesus, que empolgação boa. Aí Jesus falou comigo: quem me busca por causa dos seus interesses não permanece. Eu falei: é, Jesus, é. Ou não permanece porque demorou, ou não permanece porque depois que chegou vai embora, porque já tem o que quer. Eu falei: é isso aí? Ele: é isso aí. Eu falei: joia. Aproveitei que tinha só as 4 pessoas que vinham, né?
Né, irmão Roberto? A gente ficava pensando, nós escutamos uma ideia nasceu pra gente. Aí eu, entreguei a revelação. E eu olhei para ele e falei: você está ouvindo, varão? Quem busca a Deus por causa dos seus interesses não permanece. Estou vendo aí você cheio de sonho, você numa busca. Se você estiver buscando só para Deus dar o que você quer, você não vai permanecer. Não, não é por isso não. Maravilha, vamos junto aí. Ele ficou mais ou menos 2 ou 3 semanas e desapareceu. Já tem quase um ano. Pergunta para mim, ele ganhou o que queria? Não sei. Mas não permaneceu. Porque o Senhor diz: ou não permanece, porque demora, ou não permanece, porque depois que ganha, vai embora. E o problema disso é que volta a ser gadareno. Volta no estágio antigo do encontro que tinha com Jesus. Está entendendo? Volta ao estágio antigo. Mas o impacto do Evangelho, preste atenção nisso, é o fruto da paz que Ele dá a mim e a você. E o fruto, irmão, o fruto de uma árvore não é dado para si, é dado para o outro. Quem tem uma bananeira lá na sua casa, não pede qualquer coisa? Hã? Quem é que come daquele pé de bananeira, daquele pé de uva, daquele pé de acerola? É acerola? Quem é que come? Eu, da minha casa, eu que plantei, eu que como. Então, o fruto é dado para o outro. É o outro que tem que identificar o que Jesus fez por você e ficar assustado. É o outro que tem que identificar a paz que você carrega e ficar assustado. É o outro que tem que identificar a alegria que você carrega e ficar assustado. É o outro que tem que identificar a bondade que você carrega e ficar assustado. A diferença do fruto para o dom está aí. O dom é emprestado, mas o fruto nasce dentro de você e brota. E ele não é para você, ele é para o outro. Alguém precisa chegar perto de você e encontrar paz em você. Alguém precisa chegar perto de você e encontrar alegria em você. Alguém precisa chegar perto de você e encontrar benignidade em você. Porque esse é o resultado do que Jesus já fez em você no dia em que você aceitou como Salvador. O que acontece depois disso? Porque aquelas pessoas sabiam que aquele homem era oprimido, que aquele homem era violento, que aquele homem não tinha consciência, e ao ver isso nele ficaram assustados. O que acontece depois disso? João capítulo 15, Jesus diz: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim não dá fruto eu corto, e todo aquele que dá fruto eu limpo para que dê mais fruto ainda. Vocês estão limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como vara de si mesmo não pode produzir fruto se não estiver ligado na videira, assim vocês também não podem. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós, e vocês darão muitos frutos. Então, qual é, aleluia, o que eu preciso fazer? Permanecer nele. Se eu sou limpo pela palavra, se eu fui liberto pela presença, e se eu limpo pela palavra, o fruto tem que permanecer. Se eu estou nele, o fruto tem que permanecer. A paz tem que continuar. Alô? A alegria tem que continuar. O que está acontecendo com esta geração de crente que perde o fruto do Espírito com tanta facilidade? Que perde o domínio próprio com tanta facilidade? Que perde a alegria com tanta facilidade? Que perde a santidade com tanta facilidade? O que está aberto, que está roubando o fruto daquilo que Deus deu a você no dia em que você teve encontro com Ele? O que está roubando esse fruto que já não se vê mais como um
dia ou nos primeiros dias que você voltou para Jesus ou que você aceitou Jesus? O que está contaminando esse fruto e tirando e fazendo voltar às obras antigas? Você precisa identificar isso. O que está diante dos teus olhos, o que está diante dos teus ouvidos, o que está na prática das suas mãos, que está fazendo com que você volte ao estágio anterior, à libertação e o fruto que o Senhor produziu na sua vida pelo encontro que você teve com Ele. Se a nossa cabeça ficar no resultado pessoal, no resultado financeiro, nós perdemos o resultado do testemunho. E ao perder o resultado do testemunho, nós perdemos as outras coisas. A Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Você precisa conservar a sua paz. A Bíblia diz que a paz de Deus é o árbitro em nossos corações. Você precisa conservar a sua alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Você precisa conservar o seu domínio próprio, porque o domínio próprio é como a casa que tem muro, que tem portões fechados, que você abre e fecha para quem você quer que entre e fecha para quem você quer que fique do lado de fora, e o inimigo não entra. E o inimigo não entra. Você precisa guardar sua mente, guardar o seu coração, para não ser flechado pelo adversário e ter pensamentos e sentimentos que não vale e vai roubar a presença dele em você. Você não pode impedir que o pensamento chegue à sua cabeça, como não pode impedir que o passarinho sobrevoe, mas você pode impedir que ele faça ninho e permaneça. Quando você não impede que ele faça ninho, o fruto da paz é roubado, o fruto da santidade é roubado, o fruto da alegria é roubado, e muitos voltam ao estágio antigo. Queridos, hoje foi dia de batismo. O maior trabalho de um pastor é ter que ficar relembrando aos crentes que eles são crentes. É ter que ficar relembrando aos crentes que o fruto que Jesus produziu nele precisa crescer. E cresce, ele está limpo pela palavra. Nós precisamos, antes, vamos chegar a isso, de falar de almas, de falar do financeiro, mas vamos chegar a esse mês, porque a gente está falando de frutificação, né? Nós precisamos começar a falar daquilo que você já recebeu, de que Jesus já deu a você. As pessoas precisam voltar a se assustar quando te encontrar e ver uma pessoa completamente diferente de quem você era. As pessoas precisam voltar a te encontrar e a se relacionar um pouco contigo, ficar impactado pelo Espírito que você revela que está em você, pela presença que exala de você, pela justiça de Deus em você, pelo amor de Deus em você, pela sua disposição de mostrar para outro de forma bem natural aquilo que Deus já fez em você e por você, como estilo de vida, como estilo de vida. Mas por que nós vamos retrocedendo? Por que a carne vai tomando conta de novo? Por que a gente resiste a uma mudança de mente, a uma mudança de comportamento, a uma mudança de vestuário? E toda essa resistência a essa mudança vai tirando de nós aquilo que Jesus fez. O mundo o tempo todo está tentando mostrar um padrão de vida, de beleza, de empoderamento. E se voltar a olhar para o mundo, no padrão que o mundo dá, você volta ao estágio anterior, antes de ser liberto por Jesus. Quem está entendendo?
Você precisa andar no padrão de Cristo. Você precisa andar no padrão da verdade. Tem gente aqui. Você precisa permanecer no padrão da justiça. Você precisa permanecer no padrão do amor. Você precisa dar testemunho, porque é disso que o mundo está sedento e não tem. É de alguém que foi transformado e permanece nessa transformação e sendo como um rio, melhorando a cada ano que passa. Dá uma oferta de palmas aí para Deus. Esse homem aqui, depois das pessoas rejeitarem, porque rejeitam, quem não quer a verdade rejeita. Depois das pessoas rejeitarem Jesus diretamente, mandaram ele embora. Irmãos, olha para mim. Se você mandar Jesus embora, ele vai. Se você disser que não quer ele vai. Se as suas escolhas forem em viver a vida antiga, porque o que Jesus está dando para você te tira do mundo, ele vai embora. Jesus estava ali para salvar aquele povo, sim ou não? Para libertar aquele povo. Eles mandaram Jesus embora. O que Jesus fez? Foi. Aí esse homem disse assim: Senhor, deixa eu ir contigo. Aquele homem havia sido liberto, curado, salvo. Amém? Liberto, curado e salvo. Aquele homem tinha testemunho de libertação, de cura e de transformação, de salvação. Sim ou não? Que as pessoas viam. Como Jesus é muito misericordioso, Jesus disse para aquele homem: não venha comigo. Jesus foi bom ou foi ruim com isso aqui? Jesus foi bom com aquele povo, porque ele foi embora, mas ele deixou uma luz, aleluia, da grandeza dele, que já havia assustado todos eles, que era o fruto que tinha brotado naquela vida. O fruto de libertação, fruto de transformação, fruto de salvação. Então Jesus completa e diz: não, volte para sua casa e fale para todos o que Deus fez por você. Estava dizendo para aquele homem: agora você não vai para o sepulcro, você vai voltar para sua casa para conviver com eles. E o que eles estão vendo em você, essa paz que eles estão vendo em você, essa transformação que eles estão vendo em você, essa alegria que vocês estão vendo em você, que você permaneça nela, porque isso vai ser luz de Deus para todos eles. Quem quer que a sua família seja salva? Quem quer que seus amigos sejam salvos? Quantos aqui já ganharam alguém da família e alguns amigos? Quantos querem ganhar mais? Apóstolo, como que eu faço isso? Simples. Demonstre para eles o que Jesus fez por você e que continua fazendo. Demonstre para eles a libertação que ele fez por você. Demonstre para ele a nova pessoa que você é, o novo coração que você é, a nova vida que você é. Demonstre para eles que você hoje convive em paz com eles. Aleluia. E você pode pedir perdão e dar perdão. Você pode se relacionar com eles. Demonstra para eles, aleluia, o homem de paz, a mulher de paz que Jesus fez você. Demonstra para eles o amor que Jesus plantou dentro de você e anos. E ministra a sua bondade para eles. Mais do que palavras, deixa eles ver o fruto de Cristo em você. E aí você vai ganhar os seus. E aí você vai ganhar seus familiares. E aí você vai impactá-los. Quando você demonstra isso, antes de vir, de trazê-los à igreja, eles já estão impactados pelo que viu em você. Porque sabia quem você era.
Nós conhecemos uma missionária lá em São Paulo, ficamos alguns dias na casa dela, eu e o apóstolo, lá próximo da base da Emanuele, e ela disse uma coisa que me marcou, que a irmã dela chamava ela, quando falava do passado dela, falava da falecida. Lembra da falecida? Lembra daquela que faleceu? Quem é aquela que faleceu? Era a vida antiga dela, era a vida de pecado dela, era a conduta dela, como esse homem aqui. Quem convive com você precisa ver que você é uma pessoa tão transformada pelo Senhor, que a única lembrança do velho homem, da velha mulher, é alguém que está falecido. Porque alguém que está falecido não influencia mais, não influencia mais na sua linguagem, não influencia mais na sua conduta, não influencia mais na sua vida hoje. Morreu. Morreu. Você que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. O fruto de Deus na sua vida é a partir daqui. Você é uma nova criatura, você tem uma nova mente. A mente maliciosa era do falecido. A mente de cobiça era da falecida. A mente de altivez era da falecida e do falecido. A mente de briga, de prepotência é do falecido. Você tem a mente de Cristo, uma mente de paz, uma mente de unidade, uma mente de convivência, de bom relacionamento, de obediência. Essa é a mente de Cristo em você. Essa mente de Cristo em você produz esse sentimento e produz essas atitudes novas. Hoje Deus convida você a crucificar o resto desse morto-vivo que está andando aí contigo. Vai te dar prego para você pregar ele na cruz para não descer mais. Não descer mais. Mas você precisa entender que você é novo. E não apenas você dizer que você é novo. Quem convive com você tem que ver o novo que você é. Amém. Quem convive com você tem que identificar isso. Isso é um exercício, Isso é um exercício. Mas o Espírito Santo está contigo para te ajudar. Amém. O Espírito Santo está contigo para te conduzir. Amém. Quando José, vendido pelos irmãos, chegou na casa de Potifar. A casa de Potifar era uma potifaria do raio. Corria aí, por favor. Isso aí antigo, quando o Renê falava isso, todo mundo ria aí. A casa de Potifar, que era um comandante do exército lá dos egípcios, Potifar comprou ele. Quando Potifar levou ele para sua casa, viu que aquele escravo era diferente. Viu que aquele escravo não era igual aos outros. Aquele escravo não trabalhava como os outros trabalhavam. Aquele escravo trabalhava como se ele ganhasse, ou como se aquilo que ele fizesse era dele. Aquele escravo não colocava apenas a sua força e com raiva trabalhava. Aquele escravo, ele procurava produzir e fazer o seu trabalho render. E ele começou a ver que aquele escravo carregava algo que nenhum escravo carregava. Aquele escravo carregava uma qualidade no seu serviço, uma competência no seu serviço e uma realização de serviço que o fazia diferente de todo mundo. Esse escravo que era livre, que foi vendido injustamente, tinha
tinha tudo para chegar naquele lugar, naquele estágio e ser o pior, por causa da raiva, porque ele não merecia estar ali, porque foi feito essa situação com ele, mas ele era alguém que tinha um encontro com Deus. E a Bíblia diz que quando José chegou na casa de Potifar, o Senhor chegou com ele e o abençoava. Quando você volta para sua casa, o Senhor volta com você. Quando você entra no seu trabalho, o Senhor vai com você. Quando você põe as suas mãos para trabalhar, o Senhor vai com você. O Senhor está com você. Mas você precisa ter uma mente de livre, uma mente de liberto. O que você faz, você precisa fazer como se fosse para o Senhor e fazer o melhor, com a melhor qualidade. Não interessa que os outros vão olhar e vão dizer: o que você tem? Eu tenho Cristo. Mas isso aí não é nem teu para você fazer desse jeito. Eu estou fazendo como se fosse para o meu Senhor. Eu estou fazendo como se eu fosse para o meu Senhor. Eu estou fazendo o meu melhor. E é esse seu melhor que vai ser o testemunho de você, onde você chegar, e que vai trazer produção da obra de suas mãos e te trazer resultado. Essa conduta de José fez com que Potifar o colocasse como superintendente na sua casa, tirou ele do trabalho pesado do lado de fora e colocou ele num trabalho de administração. Sabe por quê? Por causa do fruto que ele produzia. Quem está aqui comigo? Por causa do fruto de paz que ele produzia, por causa do fruto de alegria que ele produzia, por causa da competência da obra de suas mãos, que era fruto do Espírito de Deus nele. Deus está falando com você? O resultado da vida de José era observado pelo fruto que ele dava. Pelo fruto que ele dava. Então é disso que se trata o Evangelho. O Evangelho se trata de testemunho. Quando Jesus disse: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Ele não disse: sereis meus pregadores. Ele não disse: sereis meus mestres. Isso é consequência. Sereis minhas testemunhas. Alguém que antes era endemoniado, alguém que antes era alcoólatra, alguém que antes era viciado, alguém que antes era brigão, alguém que antes era depressivo e agora é cheio de paz, agora é cheio de alegria, agora é cheio do Espírito, agora é competente, trabalha bem com a obra de suas mãos, faz seu trabalho com qualidade. É bom de conviver. É bom de conviver. Você precisa voltar para a sua família e as pessoas verem Jesus em você. Você precisa voltar para o seu trabalho e as pessoas verem na obra de suas mãos que você carrega algo diferente. Foi isso que foi visto em José. Ele já sabia que o testemunho do seu pai foi a mesma coisa na casa de Labão, Jacó. Mas mesmo assim, o diabo armou para que ele caísse. Presta atenção, já estou indo para o final. O diabo armou para que ele caísse. A mulher de Potifar viu isso tudo nele, mas queria ele carnalmente. E ele teve que mostrar mais uma vez o fruto da vida dele. Ele temia Deus. Ele disse para ela: eu não faria esse mal com o meu Senhor, nem com o meu patrão, que botou tudo nas minhas mãos, só me proibiu de você. Eu não faria esse mal. Quem tem temor de Deus é fiel. É fiel a Deus e é fiel às pessoas que estão em sua volta. Quem tem temor de Deus, meu irmão, não toca no que é seu, nem pega no que não é seu. E José disse não. Mas mesmo assim, foi armado para ele. E ele saiu daquela posição de administração na casa de Potifar e foi para a cadeia, o calabouço, na casa de Faraó. Eu quero dizer para você que quando o diabo te persegue por causa do fruto de Cristo em você, você está sendo promovido. Quando o diabo te persegue por causa do fruto de Deus em você, o Senhor está te levantando.
Quando o diabo te persegue, te lança mais longe, aleluia, porque você está dando testemunho do Deus a quem você serve, é porque Deus preparou uma posição de honra, um lugar de destaque que vai fazer você dar a volta por cima. Tudo o que você tem que fazer em todas essas situações é permanecer nele. Permanecer em mim e eu permanecer em vocês. Permanecer no temor dele. Permanecer na verdade dele. Permanecer na justiça dele. E ele vai produzir as obras de suas mãos. O resultado que você precisa, que ninguém tem, que só tem quem tem o Espírito de Deus. E produz o fruto que o Espírito de Deus dá. Se você crê nisso, dá glória a Deus. Eu José chegou na casa de Potifar, e porque ele guardava o fruto, Deus também lhe deu o dom. Deus lhe deu o dom de discernir os sonhos, lhe deu sabedoria para interpretá-lo, e depois de interpretar, Deus deu a ele poder administrativo para saber o que fazer. Isso porque ele permaneceu no Senhor, porque ele permaneceu frutificando. Quem está comigo aqui? Então eu concluo com você. O Deus que te salvou e que te libertou de onde você estava, que mudou sua mente, que mudou seu coração, que mudou sua vida, é o Deus que permanece contigo para continuar brilhando a luz dele em você. O que você precisa é manter o temor dessa transformação e continuar nele. Porque no lugar onde você estiver, o brilho dele, a luz dele vai raiar. Isso seja dentro do seu casamento e da sua casa. Apóstolo, como que eu sou, como que eu me torno um marido melhor? Temendo a Deus. Como que eu me torno uma mulher melhor? Temendo a Deus. Dando testemunho do Senhor. Isso vai evitar tribulação? Não. Mas vai te dar vitória no final. Vai evitar alguma coisa, vai ser menos. Mas vai te dar vitória no final. Por quê? Porque você vai ser provado naquilo que você carrega. Você vai ser provado naquilo que você é. E se aquilo que você carrega, aquilo que você é, está arraigado em você, não será tirado de você. E você vai ser colocado em um lugar de destaque. Vai se colocando de pé. Escute, um encontro com Jesus só muda tudo. Aquele homem, o gadareno, ele tinha uma chave de uma cadeia de onde ele saiu. A libertação que Deus faz por você, a cura que Deus dá a você, ele entrega a chave dessa cadeia em tuas mãos, por isso que ele te envia. E essa chave da cadeia que ele entregou a você, que você está do lado de fora, abre a cadeia das pessoas que estão no mesmo lugar onde você está. Quando você diz para eles o que Deus fez por você, aleluia, eles recebem, o Senhor te dá o poder de usar essa chave para colocar aquelas pessoas para fora também. Por isso que Jesus disse para ele: vai e diga para as pessoas o que Deus fez por você, porque eu estou te dando a chave. No momento que eles acreditarem e quiserem, aleluia, você usa essa chave para abrir a cadeia deles e colocá-los para fora. Assim seus familiares serão salvos. Assim seus amigos serão salvos. Assim as pessoas que vocês encontrarem pelo caminho são salvos. Assim nasce uma igreja. A igreja nasce porque nós vamos aos lugares levando a chave da nossa prisão para abrir a prisão deles, para ensinar a guardar o que aprendemos a guardar. É o fruto de Deus em nós, é o fruto do amor, é o fruto da justiça, é o fruto da bondade, é o fruto da misericórdia que precisa fluir de nós. Aí então nós os batizamos, aleluia, nós os batizamos para que o ministério e a vida deles se amplie. É isso que se trata o nosso ministério, fazer você viver a
promessa que Deus fez para você. Em primeiro lugar, a promessa de libertação e salvação. Em segundo lugar, a promessa de chamado de ministério que Ele quer usar você. Porque assim como o tempo dos nossos pais passaram, e alguns estão meio velhinhos, o nosso tempo vai passar. E a gente precisa que outros se levantem para dar continuidade. Mas o fruto é esse. O fruto são aqueles que estavam na mesma prisão que a gente e nós ajudamos a sair. Quem está entendendo isso? Hoje você vai voltar para a sua casa. Você vai meditar. Eu conservo o fruto que o Senhor me deu. Eu conservo o fruto da libertação que o Senhor me deu. Eu conservo o fruto da justiça. Aquele impacto que fez as pessoas em minha volta quererem vir para a igreja comigo, se manter em mim ou se perdeu. Porque se perdeu hoje, eu vou voltar para o lugar onde eu deixei e vou pegar de volta. Eu vou pegar a libertação de novo. Eu vou pegar a paz de novo. Eu vou pegar a alegria de novo. Eu vou pegar a minha sanidade de novo. Eu vou pegar a minha libertação de novo. E ainda que eu esteja preso na casa de Potifar ou no porão, na cadeia de Faraó, aleluia, eu vou mostrar a libertação de Deus na minha vida. Aleluia, porque esta libertação de Deus em mim vai me colocar com a cabeça e vai me tirar da posição que o diabo quis me colocar. É o fruto de Deus em você que faz com que as cadeias sejam quebradas. Deus queria José lá, o diabo queria matá-lo, o diabo queria oprimi-lo, mas tudo que o diabo fez, aleluia, foi fazer com que José desse testemunho de Deus por onde passar e fosse colocado no lugar onde ele devia estar. Quando você conserva o fruto de Deus em você, o que o diabo tenta fazer com você não vai impedir a obra de Deus na sua vida. Você está sendo perseguido, você está sendo maltratado, você está sendo deixado de lado. Mantenha o seu testemunho, porque tem muita gente olhando para você e Deus vai agir por você. E quem está olhando para você vai conhecer o Deus a quem você serve, o fruto da paz, o fruto da alegria, o fruto da justiça que você está dando. A Bíblia diz que nós estamos cercados de uma grande nuvem de testemunha. Por isso nós devemos nos desembaraçar de todo o pecado, nos desembaraçar de tudo aquilo que nos arrodeia e correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Aleluia, o que Deus fez em você precisa melhorar a cada dia e não ser deixado para trás. Queria que você fechasse seus olhos, olhasse para a sua vida e orasse a esse respeito. Só os primeiros por enquanto. Eu quero que você vença. Eu quero que a sua vida seja fincada na rocha. Eu quero ver você firme, avançando, aleluia, em qualquer lugar, em qualquer situação, como um gadareno liberto, aleluia, como José na casa de Potifar ou na casa de Faraó, que manteve o fruto de Deus em sua vida, que quis a libertação do Senhor, aleluia, aleluia, foi testemunho poderoso. Eu quero que você entenda que o Senhor é maior interessado em levantar você e colocar a sua vida em uma posição de honra e de destaque. E o caminho é mantenha os frutos de justiça, de paz, de alegria, buscando em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. Aleluia, oferecendo a Deus um sacrifício vivo, santo e agradável a Ele, que é o vosso culto racional. Andando no Espírito e não sofrendo as concupiscências da carne. Aleluia, aí sim, aleluia, a luz dele brilha em você como o sol ao meio-dia. Aleluia, para tocar onde há trevas e
mudar os lugares e as pessoas que você ama pelo seu testemunho, pela sua oração. Aleluia. A única coisa que vai impedir que elas, a única coisa que vai acontecer ao tempo, pode não ser um tempo tão rápido quanto você imagina, mas se teu testemunho permanece, virá. Pai, a minha oração pelos teus filhos é essa. Derrama mesmo da tua graça. Eu quero ver os teus filhos crescerem em todas as áreas. Eu quero ver os teus filhos brilhando como luz. Eu quero ver os teus filhos prosperando na obra de suas mãos. Meu Senhor, agora eu quero ver, meu Deus, os teus filhos voltando como esse homem ao convívio, aleluia, ao relacionamento, com a sua sanidade de pé e sendo agora testemunho de uma obra poderosa de Deus. Meu Senhor, agora aquela pessoa que não era confiável, que não tinha nenhuma estima, recuperando a confiança, recuperando a estima, recuperando o amor, recuperando por causa do fruto de Pai de Cristo na sua vida, de libertação, de transformação. Meu Pai, alguém mais adiante ainda, que ainda que seja traído não trai, que ainda que seja perseguido não persiga, que ainda sendo agora que seja escravizado, não vive como escravo, mas é livre. Aleluia, sai da posição de escravo para a posição de governador, porque não tem o fruto da presença de Deus, não tem o fruto do amor de Deus, não tem o fruto da graça de Deus. Meu Senhor, agora que esta unção, aleluia, alcance cada um dos seus filhos, para que eles vivam isso, e todo embate, todo impacto, e toda perseguição do diabo se depare com Deus que os guarda, que os protege, que os livra e os concede vitória. Se você crê e recebe, diga: eu recebo, em nome de Jesus. Queria que você começasse a se entregar a Ele.